E hoje eu quero compartilhar com você um tema maravilhoso, um tema precioso, um tema que o Senhor me mostrou essa semana, enquanto eu estava nos meus afazeres diários. Eu tenho muitos afazeres durante o dia, em muitos momentos. Eu queria começar dizendo o seguinte para você: preste atenção, todo ser humano é dotado de uma capacidade especial. Nos diferenciamos, ou somos diferenciados dos outros animais, porque enquanto humanos também somos classificados assim, nos diferenciamos pelo raciocínio. Você tem capacidade dada por Deus, enquanto ser humano, de exercer algo que os demais não têm, que é o raciocínio. E isso faz com que a gente leve uma grande vantagem sobre os demais e possamos dominá-los, possamos subjugá-los, possamos até, em alguns casos, explorá-los, né? O ser humano, se você o ensina, ele aprende. Você pega uma criança e começa a ensinar algo, e ele aprende. E o detalhe é que essa pessoa, ao aprender um passo, já está capacitado para dar o segundo passo. E assim o ser humano vai se desenvolvendo dia após dia, semana após semana, até chegar a um certo nível de desenvolvimento. Quando o ser humano chega a um certo nível de desenvolvimento, aí ele é capaz de olhar para trás em sua própria vida e fazer uma autoanálise. Esse ser humano é capaz de se analisar e ver como ele mesmo progrediu. E ele começa ele mesmo a se surpreender e chega a umas conclusões que eu anotei. Olha, no passado tive medo de determinada situação, humanamente falando mesmo, né? Naquele momento, aquela situação me punha medo, me aterrorizava, por eu não saber tratar com aquilo. Muito bem, mas depois que eu recebi a instrução relativa, a instrução adequada, o conhecimento acerca daquele assunto, né? Então eu aprendi. Ao aprender, eu venci aquela situação. E ao vencer aquela situação, eu a ultrapassei e cheguei do outro lado. Muitas graças, meu amor. Então, agora que você tem aí na tua mente, nesses 2 minutos, um conceito, que foi o que eu acabei de passar para você, isso é um princípio. Agora que você tem esse entendimento aí, lembrado, recordado, né? Você terá menos medo de qualquer situação difícil que possa se apresentar na tua vida. Porque você é capaz de olhar para trás e ver que você já no passado teve alguma situação difícil e em algum momento alguém colaborou com você, te ajudou, te ensinou, e você então aprendeu, evoluiu, venceu aquela situação e ultrapassou aquela situação. Portanto, agora, quando surgir uma nova situação que para você seja difícil no momento, você, como desenvolvida humanamente que são, vai olhar para trás e vai chegar ao seguinte raciocínio: ora, se eu no passado já me defrontei, já me confrontei, já me deparei com essa situação, né, e a venci, eu também vou conseguir ultrapassar esta situação que, quem sabe, hoje alguém aqui esteja vivendo. Assim é o ser humano.
E isso vai fazendo você crescer. Você viu aí o nome do tema, 19 mais 21. E você sabe somar, 19 e 21 é 40. E será que ele vai falar dos 40 dias de jejum de Jesus de Nazaré? Ou dos 40 dias que Golias ficou afrontando o povo de Israel? Ou dos 40 anos que o povo de Israel ficou andando no Egito? Porque a Bíblia é cheia de significados de números e 40 é bem marcante, mas não é isso. Isso aí o Senhor falou comigo quando eu ensinava meu filho menor essa operação matemática. Ele está entrando no início aí do segunda série e ele veio para casa com essa situação, aprender conta de 2 dígitos. E eu olhei para ele e vi que ele estava meio atrapalhado, porque ele sabia fazer com um número só, mas com 2 já complicou. Aí eu senta aqui, Caio, vem cá. Peguei a caneta, o lápis. Quanto é 1 mais 9? Pai, 1 mais 9 é 10, né? Falei, pois é, então escreve aqui do ladinho aqui 10, num rascunho. Pega uma folha aí de rascunho e escreve aí 10. Aí ele escreveu 10. Aí então, embaixo do 1 mais 9, você só pode colocar um número, né? Então você sempre vai colocar o número da direita. Ah, então é o 0. Isso, bota o 0 lá. O que falta? Pai, o que eu vou fazer com o 1 que sobrou do 10? Falei, o 1 você vai botar lá em cima do próximo. Aí ele olhou, botou um lá em cima, 40. Puxa, pai, é fácil pra caramba, né? Eu falei, vamos ver se você entendeu? Vamos. Aí eu passei uma outra conta para ele de 3 dígitos. 323 por 439. E soma, adição. Aí ele aplicou esse negócio, essa disciplina, essa regra, esse ensino, e foi e resolveu certinho. Aí eu passei para ele uma conta de 7 dígitos. Mais. Pum. E ele foi fazendo e fez. Aí ele olhou assim, de tão contente, pegou a folha de rascunho, dobrou, botou dentro da agenda, falou assim, eu vou levar para a escola para mostrar para a professora que eu aprendi e eu entendi. Aí eu larguei ele, fui fazer minhas coisas, e quando eu estava caminhando, Deus falou comigo. Pedro, assim mesmo é na vida espiritual. É da mesma maneira que você acabou de conviver aí com... Ou seja, você trouxe essa criança para um outro patamar em relação àquilo. Porque para ele era um problema. Uma situação difícil de resolver, né? Então, às vezes essas coisas acontecem e eu vejo televisão, escuto rádio, converso com as pessoas e vejo quanta ignorância e desconhecimento existe na face da terra em relação às coisas espirituais. E nós temos um chamado, e se você está junto comigo, diga amém. O nosso chamado é iluminar os olhos do entendimento das pessoas. Então, quando eu estava caminhando lá para o meu escritório, deixei o Caio lá no quarto dele e fui. Então, vamos ver Efésios capítulo 1, verso 18. Na verdade, é do 18 ao 23, para os que anotam. Eu sei que aqui tem vários abençoados que anotam, né? Efésios 1, do 18 em diante. Olha o que diz a Bíblia. Eu oro, diz o apóstolo Paulo, viu? Para que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele, porque por enquanto não estão vendo, isso está implícito, né? E conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Nós fomos chamados para uma esperança, abençoada. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Quer dizer que o apóstolo Paulo, além de ensinar o evangelho, ele orava para que o Senhor abrisse os olhos do entendimento das pessoas. Eu vou continuar lendo rápido aqui, ó. Bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Porque essa palavra é só para nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós
preste atenção nisso, sublime, Efésios 1, 19 e 20, diz assim, ó, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Você recebe? Você entendeu? Quando você diz que recebe, respondendo ao meu chamado, você está dizendo que você entendeu o que está escrito e que eu estou falando. Olha, esse poder que age em nós, que é esse aqui, que Paulo dizia que orava para que a igreja pudesse ter os olhos abertos para ele, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. Quer dizer que o poder da ressurreição está em você. O que acontece é que, às vezes, você não sabe, assim como 19 mais 21. Alguém tem que te explicar, e nesse caso aqui estou eu. Olha, aqui diz aqui, que usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse a seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem, olha aqui, um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Há um mundo que há de vir, virá o mundo. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Quer dizer que Cristo sem a igreja não está completo. Você já parou para pensar na importância que é você saber disso? Diz aqui a Bíblia, eu estou usando hoje uma nova versão na tradução da linguagem de hoje, né? Ela diz aqui o seguinte, Cristo se completa com a igreja. Por quê? Porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Você já viu uma cabeça andando por aí sem corpo? Não existe. Então, quando você estiver andando por aí, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, diante de um 19 mais 21, lembre-se que você é o corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça da tua vida. E Paulo orava para que as pessoas entendessem isso, porque é muito mais fácil, irmãos, as pessoas pensarem que são, para não falar aquele negócio do cavalo do bandido, fala o que diz a Bíblia, pobre, cego, miserável e nu. E você não é isso. Você é o corpo de Cristo. Cristo precisa da igreja. A palavra diz que Cristo se completa com o seu corpo. Então, quantos 19, 21 vão aparecer na nossa vida mais aí? Não importa. Nós somos invencíveis, então, pensando desse jeito. Assim como Caio aprendeu a fazer soma de 7 dígitos no mesmo momento, não levou 5 minutos, irmãos. Não levou 5 minutos. Da mesma maneira, quando aparecer uma dificuldade na tua vida de 7 dígitos, eu declaro que você é mais que vencedor sobre a situação. Nada pode contra você, nada. Agora, preste atenção nisso. Essa palavra é uma palavra que só pode crer nela os escolhidos para isso. Isso está em Atos, capítulo 13, verso 48, para os que anotam. Eu não sei se está aí, eu acho que não. A próxima aí? Atos, capítulo 13, verso 48. Não, né? Só observação, anote isso. Essa palavra é uma palavra que você compartilha, Ellen, e às vezes a pessoa não dá nem ouvido para você. Então, o que eu sugiro? Porque eu também quero sugerir, quero ter a liberdade de sugerir, né? Essa palavra não é para todo mundo. Não se sinta mal. Olha, se no dia do 19 mais 21, o meu filho tivesse mostrado uma dificuldade para entender o raciocínio que eu apresentei para ele e plasmei no papel ali, eu iria me preocupar com ele. Por quê? Porque eu iria pensar assim, faculdades mentais incompatíveis. Porque
Tem que entender. Tem porque tem. Certo? Eu iria pensar, se ele mostrasse essa dificuldade aí. Da mesma maneira, quando você explica Hebreus 2,14 para um crente, Romanos 8,37 para outro crente, Hebreus 9,26 para outro crente, e ele mostra dificuldade para entender, eu vou chegar a uma conclusão. Faculdades espirituais incompatíveis. Porque Renato falou aqui agora, nosso pastor, que a fé é um dom. E quem dá esse dom é Deus. Ou você tem o dom, ou você não tem o dom. Entendeu? Então, se eu ministro na tua vida uma palavra e você manifesta dificuldade de entender, imediatamente eu recorro a Atos 13:48. O apóstolo Paulo pregava e criam na sua pregação somente aqueles que estavam escolhidos para crer. Você pode dizer aí para quem está do teu lado, você tem o privilégio de ter sido escolhido para crer. Diga para essa pessoa aí, porque essa pessoa que está do teu lado é um privilegiado, é uma privilegiada, porque foi escolhido para quê? Crer. Agora sim, Tito, capítulo 3, verso 6, eu queria lhes explicar aqui uma coisa rápida. No Velho Pacto, havia diferenciação de fé. Pouca fé, muita fé, mais fé, menos fé. Você tem muita fé, você tem pouca fé. Você precisa de mais fé, você tem que buscar a fé, você tem que pedir para aumentar a sua fé. Isso era no Velho Pacto. No Novo Pacto, a coisa é diferente. Não existe diferenciação de fé, porque olha o que diz aí. Deus derramou seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quantos recebem, né? Derramou. Em Gálatas 5:22, a Bíblia diz que a fé faz parte do fruto do Espírito. O fruto, vem as obras da carne, Gálatas 5:19, e logo depois Paulo joga a outra parte, o outro lado. Mas o fruto do Espírito é paz, longanimidade, amor, mansidão, fé. Ou seja, se ele derramou o Espírito sobre nós, nós temos tudo aquilo que Gálatas 22 diz. E nesse caso de hoje eu estou me referindo em relação à fé. Quer dizer que você tem a fé inteira que Deus te deu. Ela não é maior que a minha nem menor que a minha. O que pode variar é a nossa confiança na fé. Isso é outro assunto. Agora, a fé, o dom da fé, você tem. E isso faz você crer em cada coisa que você não viu. Então, isso, como eu dizia para Ellen aqui, saber disso me ajuda a não perder tempo com ninguém. Ok? Antigamente, no Dia dos Mortos, eu ia para o cemitério evangelizar. Levava meus folhetos e ia lá ver as pessoas chorando lá por causa dos seus entes queridos ali naquela tumba. E eu esperava um momento próprio, entregava um folheto, olha, Jesus te ama, Ele quer consolar teu coração. E falava aquilo que eu aprendia naquele momento. E tal. E muita gente nem ligava para nada disso, né? E tal. Hoje em dia eu prego o Evangelho da Graça, que foi o evangelho para o qual eu entendo que fui levantado para ministrar e colaborar para que os olhos do entendimento das pessoas sejam abertos. E às vezes eu ministro a palavra da graça e falo e tal, e a pessoa fica rateando, sabe o carro quando não quer pegar? Hoje eu entendo que aquela pessoa não crê, não é porque ela não quer crer, é porque ela não pode. Então isso tirou um peso da minha vida, do meu coração. Porque no sistema religioso eu aprendi que eu sou responsável por ganhar almas para Jesus. E que se eu não fizesse meu trabalho direito e aquela pessoa não aceitasse Jesus através da minha vida e tal, eu estaria falhando. Isso me deu muita má consciência, eu confesso. Por quê? Porque, poxa, uma pessoa comum, você entende, né? O que está incluído nessa palavra, comum.
que tem todas as paixões, dificuldades, debilidades que qualquer um tem. Então eu olhava e dizia, caramba, Deus não age através da minha vida porque eu sou comum demais ali. Isso me fazia sentir mal. Eu me sentia mal. Quando a palavra da graça me foi revelada e aos poucos eu fui compreendendo essas verdades, eu comecei a ter mais amor por aqueles que creem e respeito por aqueles que não creem. Porque a pessoa não crê porque Deus não quis que ela cresce. Porque se Ele quisesse que aquela pessoa cresce, Ele teria derramado sobre ela o dom da fé. E o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses que a fé não é de todos, porque nessa terra nós temos duas sementes. Então, entendendo tudo isso, André, fica mais fácil a gente valorizar o tesouro que a gente tem, porque nós estamos de posse de um tesouro maravilhoso. Não adianta insistir com alguém que você está vendo que não quer, não crê. Não depende nem de você e nem daquela pessoa. Sabe o que Paulo diz? Não depende de quem quer nem de quem corre. Depende de Deus usar a sua misericórdia. E você deve ser muito agradecido, muito agradecida, se você crê. Porque aí sim está provado que Ele usou na tua vida a misericórdia dEle. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Não, pastor, mas João 3,16 diz que todo aquele que nele crê... Exato, meu irmão, já deu tempo de você aprender português. Todo aquele que nele crê... Como é o nome desse acento aqui? Olhe para mim, você que está aí na câmera. Circunflexo. Crê. Presente. Agora, eu creio. Todo aquele que nele crê. Ou seja, você e eu. Não pereça, mas tenha vida eterna. Não está escrito todo aquele que nele crer, que aí já é outro tempo verbal, seria. E eu vejo muitos pastores falando assim. Isso aí é os que falam glória, grute, grútio. O povo de Deus tem que ser mais excelente do que isso. Afinal, o corpo de Cristo. Ei, daqui a pouco, quando você chegar no churrasco dos pais, desfrute do melhor dia da tua vida. Pereira, adorei tua saudação. Lá, respondi lá de manhã cedinho. Adorei. Desfrute, festa, alegria, gozo, compartilhe. Visite, participe, mas nunca se esqueça que você faz parte do corpo de Cristo nessa terra. Você vai ouvir muita coisa. Ah, que as coisas estão ruins. Ah, que fulano está com câncer. Ah, que ciclano morreu, né? Esse ano não está aqui com nós. Não deixe esse espírito, com E minúsculo, né, entrar na tua vida. Saiba quem é você de verdade. Você é uma realeza andante. Isso é que Deus vê você. Então, nós estamos diante de dois mundos diferentes. Em 1 Coríntios 15, do 45 em diante, aqui a Bíblia fala coisas interessantíssimas, né? Nesse tema, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo. Olha aí, é uma analogia entre Adão e Cristo. 1 Coríntios 15, 45 em diante, diz assim, ó. Porque as Escrituras Sagradas dizem. O que diz a Escritura Sagrada? Adão, o primeiro homem, foi criado como alma vivente. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o carnal, o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. E os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó,
da terra, assim também somos parecidos com o homem do céu. Eu quero dizer que essas duas identidades vivem em você. A identidade adâmica, pó da terra, e a identidade que veio do céu. Por isso que Paulo diz, nossa pátria está nos céus, porque nós, em verdade, somos o espírito. A carne vai morrer, vai passar. O corpo, um dia vai deixar de respirar, vai deixar de ser. Então, Paulo está dizendo, o primeiro Adão e o último Adão. Mas o detalhe é que esses dois, essa analogia aí, eles mostram dois mundos, duas formas de mundo, duas plataformas. O mundo do primeiro Adão, você pode se recordar lá em Gênesis, quando Deus expulsou o homem do jardim, né? A partir dali, o homem perdeu a glória de Deus, perdeu o direito à glória de Deus. Ele foi destituído da glória de Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. E com essa destituição, com essa perda da glória de Deus, vieram muitas coisas ruins. A terra começou a produzir ervas daninhas, os animais começaram a comer carne, todos, né? Os dentes caninos começaram a ser desenvolvidos, e não sei o quê. E muitas coisas começaram depois que o mundo do primeiro Adão foi instituído nessa terra. A gente chama esse período de o Império da Morte. Adão a Cristo. Esse tempo foi a época do Império da Morte, aonde reinava a morte, aonde todo mundo estava destituído da glória de Deus, e morte significa separado do Espírito de Deus, porque antes do pecado não era assim, depois do pecado foi separado. Então, é um mundo de dificuldades. O mundo do primeiro Adão é um mundo carnal. Diga carnal. Diga para quem está do teu lado aí, dificuldades, sabe? Dificuldades, impossibilidades, um mundo de chagas, de doença, de sacrifício, de pobreza, de escassez. Um mundo em que tudo vai mal por causa do pecado, e isso começou a entrar no mundo. Agora, o mundo do último Adão é diferente. O mundo de Cristo é o mundo espiritual, o mundo dos completos, o mundo dos abençoados, diga abençoado, completo, o mundo dos mais que vencedores, o mundo dos ricos, o mundo dos prósperos, o mundo daqueles que estão felizes pra caramba, o mundo daquele que tudo é possível. Você pode gritar bem alto aí assim, tudo é possível para mim. Por que eu pedi essa gritaria? Diga de novo, tudo é possível para mim. Porque no mundo de Cristo está escrito assim, ó, tudo é possível ao que crê. Então é possível para você. Agora, pastor, a mente da maioria das pessoas que eu conheço está formatada de acordo com o mundo do primeiro Adão. Verdade. E eu queria acusar publicamente aqui, porque isso vai para a internet, já está na internet, estamos transmitindo ao vivo, eu queria acusar publicamente quem são os culpados desse formato mental que reina na vida da maioria das pessoas. Anote. Primeiro, a religião. Por quê? Por desconsiderar completamente o poder na cruz. Porque não é o poder da cruz. A cruz não tem poder nenhum. É o poder na cruz. Poder de quem esteve ali pendurado. A religião esqueceu isso. Eles cantam. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nosso, era... Pastor, e onde é que eu acho tudo que Jesus conquistou? De Romanos a Hebreus, mais que vencedor, abençoado, diabo destruído, salvo para sempre. Não, não é assim não, meu irmão. E onde é que vai ficar essa música? Então, conquistou ou não conquistou? Como é que fica? Então, a religião é culpada por formatar. Quantos aqui conhecem computador, né? Acho que todo mundo. Computador, você tem uma memória lá dentro. E você vai formatando aquela memória com as coisas que você quer que ele faça. Assim a religião formatou a mente das pessoas. Segundo, a escola. A escola também é culpada por não ensinar o correto.
Isso não vem ao caso agora, seria tema para um outro dia. Terceiro, anote, hein? A família. A família, sim. Quando tua mãe te ensinou, filho, vai pedir a benção à tua avó, está te colocando debaixo de maldição. Porque o evangelho de Cristo, não do primeiro Adão, o evangelho, o último Adão diz que você já é abençoado com todas as bênçãos. Se você já é abençoado por Deus, que é o dono do mundo, com todas as bênçãos, que negócio é esse de pedir a benção à tia, benção à vovó, benção papai, Eles tanto não podem abençoar você, qual é a resposta que eles falam? Se você é inteligente, você fala assim, papai, eu não vou mais pedir bênção a ninguém não. Por quê? Porque não pode, eles sempre passam a bola para Deus. Família. E outras coisas mais na família. Outro, os sistemas alimentício e farmacêutico formataram a mente das pessoas. Estou com a dor de cabeça. Olha, toma esse remedinho aqui, que é um santo remédio. Melhoral, Cibaleno, Tilenol. Aí você vai se acostumando com aquilo, né? Não, come tal alimento assim, isso tem mais açúcar e gordura que o diabo no inferno. E a pessoa come. Vai chegar uma hora que a fatura vai chegar. O corpo cobra. O problema é que enquanto a gente é novo, não sente. Mas depois dos 50, quando falta menos, pela lógica, né, daquilo que já passou de tempo, o corpo cobra, cara. E a bola pune, os hábitos punem. Outro sistema que formatou a tua mente, sistema financeiro. Sistema financeiro formatou a tua mente, faz você se sentir longe. Paga um juros danado. É explorada, como disse o nosso ministro. 4 ou 5 bancos e 200 milhões de patos. Mas nem todo mundo prestou atenção nisso. O pessoal quer mais ver a novela. Claro, a novela também é legal, também gosto. Né? Pô, essa filha da Maria da Paz, né, cara? Será que isso existe? Mulherzinha. Então, são pessoas que quando leem a Escritura, continuam com o mesmo véu posto. Em 2 aos Coríntios 3,14, não precisa ir lá só para anotar, você vai ver que Paulo diz que isso é uma forma de véu. Eu não vejo. Aí o pastor fala uns absurdos desses. Então, recapitulando, para terminar. No mundo do primeiro Adão, todos perderam a glória de Deus, foram destituídos. Romanos 3,23. Eu tenho certeza que você já ouviu Romanos 3,23. O que diz Romanos 3,23? E todos pecaram. É assim mesmo que eles falam, né? E todos pecaram, irmãos, e foram destituídos da glória de Deus. Aí você vai sumindo na cadeira, né? Caraca, será que esse cara está vendo o que eu fiz ontem? Destituído. Esse é o mundo do primeiro Adão. O que eles não falam é o verso seguinte. Romanos 3,24. O que diz? Esse é o mundo do último Adão. E nós fomos justificados gratuitamente por Cristo justificados de graça. Eles pulam. Claro. Interessa pular, porque se não pular, como é que faz? Fica difícil. Diz que eu fui justificado. Quantos aqui foram justificados? Por quê? Porque eu estou depois da vinda do último Adão. Eu tenho que valorizar aquilo lá. Porque senão, Irã, eu estou valorizando o primeiro Adão e estou atropelando o segundo Adão, o último Adão. E isso se chama blasfêmia contra o sangue da aliança. A blasfêmia contra o Espírito Santo é negar o pacto, que está sendo negado nesse momento em muitos lugares por aí. Aqui não. Eu louvo a Deus por esse lugar e pela tua vida, porque você me dá motivo para vir aqui todo domingo para honrar o sangue da aliança, dar toda a honra e toda a glória e todo o louvor a Jesus Cristo, dizer que é a Ele, por Ele e para Ele. Não tem irmã de oração aqui poderosa, pastor poderoso, não.
Eu só estou de gravata por causa dos mais novos. Porque se eu pudesse, no Rio de Janeiro, 40 graus, abençoado. Então, no mundo do primeiro Adão, todos estão mortos em pecado. No mundo do último Adão, todos estamos mortos ao pecado. Se você ligar a televisão mais tarde, amanhã, outro dia, e assistir uma pregação de um pastor, e esse pastor estiver colocando as pessoas em pecado, ele, na cabecinha dele, ainda não sabe somar 19 com 21. Estão entendendo? Não sabe. Ele está dizendo, para ele Cristo não veio. Paulo diz assim, se você aviva aquilo que Cristo já venceu, você está desfazendo daquilo que Cristo fez. Imagina? Então, mortos em pecado, para os que anotam, viu, André? Está em Efésios 2:1. Antes estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Né? No mundo do último Adão, todos nós estamos mortos ao pecado e vivos para Deus. Porque no mundo anterior, estaríamos mortos em pecados e mortos para Deus. Neste mundo do último Adão, estamos mortos ao pecado e vivos para Deus. E isso está em Romanos 6:11. Para você anotar aí. No mundo do primeiro Adão, se você vir, escutar na rádio alguém expulsando o diabo, esse homem e essa mulher estão no mundo do primeiro ou do segundo? Porque no mundo do primeiro Adão, o diabo está vivo. No mundo do primeiro Adão, o diabo está rugindo como leão. É o mundo de Pedro, apóstolo. É o mundo de João. O mundo de Tiago. Esse é o mundo do primeiro Adão. Eles não consideraram a obra redentora. O problema é que as caravelas foram ocupadas por pessoas que tinham em suas mentes o mundo do primeiro Adão. E quando chegaram aqui como diz o profeta Caetano Veloso, na estúpida América Católica, a primeira coisa que eles fizeram foi divulgar essa religião, que o diabo está vivo, que você está em pecado, e que se não for igual a eles, fogueira.com. Caramba! E no mundo do último Adão, o diabo foi destruído por Cristo na cruz. É o mundo de Hebreus 2,14. No mundo do primeiro Adão, Jesus Cristo ainda é advogado para interceder por uma causa. E essa causa é o pecado. Dizia João, filhinhos, se vocês pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo e tal. E no mundo do último Adão? No mundo do último Adão, essa causa já foi ganha pelo Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Não tem que ter advogado, não precisa. A causa está ganha, o juiz já bateu o martelo a teu favor. Mundo do segundo Adão, o último Adão, como Paulo chama, às vezes segundo, às vezes último. Então não tem necessidade de advogado. Tem necessidade de que alguém te ensine como fazer uma operação chamada 19 mais 21. Foi longe esse 19 mais 21. Está indo longe, ó, já tem mais de 30 minutos. Aí, terminando agora, em que mundo você vive? Hein? Você vai dizer, eu vivo no mundo do último Adão. Mas amanhã é segunda-feira. Você não vai estar aqui nesse ambiente que está propício a você exercitar a palavra da graça, né? Você não vai estar aqui amanhã. Amanhã você vai estar sozinho, sozinha. Será que o mundo do último Adão vai estar ativado na tua mente para te ajudar a resolver os 19 mais 21 que certamente vão aparecer na tua vida? Eu quero terminar com essa frase para você anotar. Não fale por aquilo que você vê. Fale sempre por aquilo que você crê. E você vai ver milagres começarem a acontecer na tua vida. Milagres de cura, milagres de prosperidade, milagres de harmonia, de crescimento e tudo mais. E eu declaro na vida dos abençoados aqui, das abençoadas e todos que estão nos acompanhando, a melhor semana, reinando em vida sobre toda e qualquer situação.
Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.